Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 1º de abril. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, escutamos a companheira Rayane Andrade, coordenadora do Setorial de Direitos Humanos do PT do Rio Grande do Norte, que fala pra gente sobre a data do 31 de março, o golpe e a ditadura militar. O companheiro Rafael Tomiyama, do PT do Ceará, comenta o cenário político para o PT cearense. E Daniel Valença, professor de Direito da UFERSTA, comenta o cenário político na América Latina, com destaque para o Peru, Colômbia e países da região. E companheirada, começamos a edição de hoje comentando os mais recentes acontecimentos que ainda estão se desdobrando. Quando a gente começou a edição aqui do podcast, o cenário era: Dória tinha dito que desistia e tinha desistido de dizer que desistia de ser candidato à presidência da República e sair do PSDB. Sérgio Moro, por sua vez, tinha dito que tinha desistido de disputar a presidência e que iria disputar um cargo de deputado federal lá por São Paulo, e que também ia sair do Podemos e ia para a União Brasil. Mas parece, e isso não sei se está confirmado neste momento, também desistiu, inclusive, de dizer que não vai mais competir para a presidência da República. Ou seja, esses últimos dias são dias de muita confusão em todos os cenários. Mas é uma confusão que, na nossa opinião, representa um movimento que já vinha se dando há algum tempo. São as tentativas de construir uma terceira via viável diante da polarização entre Lula e Bolsonaro. Afinal de contas, não esqueçamos que a terceira via, mesmo que as pesquisas indiquem que não conseguiu se constituir, não desapareceu. Há uma tentativa permanente de diversos setores de construir o que, na verdade, é uma segunda via a Bolsonaro. E isso se dá no momento em que a diferença da liderança de Lula para Bolsonaro, de acordo com algumas recentes pesquisas, tem diminuído. Isso apareceu lá no começo do ano, mas em diferenças dentro da chamada margem de erro. Acontece que pesquisas mais recentes indicam uma diminuição fora da margem de erro. E como a gente já falou aqui no podcast, um dos motivos que pode estar contribuindo para isso é o fato de nós não estarmos fazendo o devido movimento, que era estar tratando periodicamente, cotidianamente, das questões programáticas, ou seja, o que a gente quer fazer quando eleger Lula e derrotar Bolsonaro e o bolsonarismo. Ao passo que a gente não faz isso e gastou muito tempo com discussões sobre federação com o PSB ou o nome da vice que alguns querem dar como fato consumado de Geraldo Alckmin, o debate programático ficou absolutamente secundarizado. Bolsonaro, por sua vez, não baixou a guarda. Realizou uma série de inaugurações de obras em diversos estados do país, agilizou a distribuição de recursos por meio do chamado Auxílio Brasil e continua fazendo uma profunda disputa política, cultural e ideológica. Vide a ordem do dia deste 31 de março de 2022. Das 4 ordens do dia do governo Bolsonaro, 2019, 20, 21 e 22, essa de 2022 sintetiza diversos elementos da disputa ideológica que eles travam. Ela foi escrita pelo Braga Neto, que é candidato a vice de Bolsonaro no lugar de Mourão. E o fato é que esse é apenas um dos momentos em que a disputa política e ideológica foi iniciada do lado de lá, enquanto do lado de cá as preocupações estavam, digamos que, no outro nível. Por essas razões, companheiros e companheiras, a gente começa a edição de hoje do podcast falando que é imprescindível que nós iniciemos uma campanha imensa de discussão política e programática para disputar, inclusive,
no ponto de vista cultural e ideológico, pois a direita está fazendo e está conseguindo obter resultados. Nesse sentido, não contribui o que está acontecendo em diversos estados, que é a vinda de parlamentares da direita ou da centro-direita, ou para o PT, ou dos partidos que possivelmente o PT irá se federar. A exemplo, especialmente do PV. Como a gente já comentou aqui em uma edição anterior do podcast, na reunião do Diretório Nacional do PT do dia 24 de março, foi aprovada a federação com o PCdoB e o PV, contra o voto da tendência petista, articulação de esquerda e outros, que defenderam a coligação apenas com o PCdoB. Acontece que tem alguns lugares em que tem gente da direita vindo para o PT e tem lugares que se está aceitando, como aconteceu recentemente no Piauí. Mas há um pedido, por exemplo, que parece que está sendo votado pelo WhatsApp da Comissão Executiva Nacional, de filiação de deputados no PT, deputados vindos do PROS, do PDT, em alguns estados, em particular do Nordeste. Ou seja, a janela partidária, que se encerra hoje, e neste dia 2 de abril se encerram outros prazos, como aqueles de desincompatibilização e novas filiações, gerou neste ambiente de discussões não programáticas um ambiente de grande pragmatismo, de gente querendo manter o mandato e vir para o PT, algo que pode ser extremamente danoso. Pois bem, o fato é que entre hoje, sexta-feira, dia 1º, e sábado, dia 2, se encerram alguns prazos, e nas próximas edições do podcast, a gente vai tratar um pouco no detalhe, tentando conseguir informações que nos deem um panorama sobre o que aconteceu com o PT nesse período de janela partidária, os estados em que nós perdemos, ou, entre muitas aspas, ganhamos novos filiados e quem são esses novos, inclusive aqueles que têm mandato. Mas, além disso, também as movimentações que estão acontecendo nos partidos da provável federação com o PCdoB e com o PV. E dito isso, a gente passa agora a escutar a companheira Rayane Andrade, que é coordenadora do Setorial de Direitos Humanos do PT do Rio Grande do Norte, que fala para a gente das datas do dia 31 de março, 1º de abril, do golpe de 64 e da ditadura militar. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast A Esperança Vermelha. Aqui quem fala é Rayane Andrade, sou coordenadora do Setorial de Direitos Humanos do PT do Rio Grande do Norte e pré-candidata a deputada estadual aqui no estado. Gente, então, 31, essa data, né, tão simbólica para nós que lutamos pela memória do povo. Eu queria comentar um pouco, Patrick, sobre como a ditadura não acabou, né? Como ela continua operando seus efeitos, como a gente continua tendo uma democracia burguesa tutelada, né, pelas forças militares e como depois do dia que durou 21 anos, nós temos na presidência da República o governo com mais militares em cargos de Estado que a própria ditadura de 64 não conseguiu colocar. Eu acho que isso é um dado muito alarmante sobre como a ausência de uma justiça de transição séria, como essa lógica da interpretação da lei de anistia não serviu para a gente começar, em 88, um processo democrático enraizado e profundo. E isso, obviamente, tem, né, razões processuais, históricas, que remontam à própria tradição do nosso país, né, de absoluta violência, de autoridade, um país que conviveu mais tempo com a escravidão do que com a própria noção de república, produz esse tipo de efeito nefasto. Então, eu acho que hoje a gente precisa, né, refletir sobre os erros que nós cometemos no passado. Eu falo nós, os setores, né, esquerda, enfim, populares, e que a gente não pode repetir. Vê, Patrick, se a gente de fato, né, conseguir eleger o companheiro Lula, que vai ser uma guerra, não tem como passar pano para os crimes que esses militares de hoje cometeram. A ditadura vitimou milhares e o governo Bolsonaro sozinho matou mais de 600 mil brasileiros, né? Então não tem como a gente fazer como foi feito no passado, de tentar virar a página da história como se fosse um mero desentendido entre amigos. Na verdade, a gente está falando de processos que precisam de resgate de memória de verdade
para que de fato a gente consiga, enfim, né, ter um enraizamento, né, de uma organização popular muito profunda. Patrick, as torturas que a gente denuncia hoje, inclusive aquelas bárbaras que atacaram a nossa presidenta Dilma, são absolutamente presentes na maior parte dos presídios brasileiros. São presentes na população que está faminta e que, quando, né, faz o furto famélico, pega carne, como foi o caso do Rio de Janeiro, dois companheiros negros que pegaram carne e foram barbaramente torturados e depois executados. Então, essa prática ela persiste, só que sob novos arranjos, né? E a gente tem que ficar muito atento para que a gente consiga, de fato, passar limpo o nosso passado, né? Esse passado de infâmia da ditadura. A gente tem que pensar no presente, nos seus efeitos dantescos. Quando o governo Bolsonaro celebra, a partir da sua ordem do dia, essa data, está em curso uma disputa muito brutal sobre o significado da ditadura de 64, e a gente está vendo, né, essas pessoas que apoiaram o regime no passado estarem empoderadas, e a gente não pode deixar que isso aconteça. E eu acho, Patrick, que a única resposta é a organização do povo, é a organização popular, é mostrar os horrores dessa ditadura e como, né, a sua presença é tão nefasta, né, que se desdobrou no golpe contra a companheira Dilma, na prisão do companheiro Lula, e que se apresenta na sua forma mais transparente nesse governo militar, que é o governo de Jair Bolsonaro, que ameaça, dia sim, as instituições democráticas burguesas. Então, mais ou menos essa reflexão que eu queria trazer para a gente hoje. Um abraço e até a próxima. Valeu, Rai. Obrigado, companheira. Golpe e ditadura nunca mais. Pessoal, tentando dar início ao que eu mencionei aqui no começo do podcast, a gente convidou hoje o companheiro Rafael Tomiyama, que é militante do PT lá no Ceará, para falar qual que é o cenário neste momento. Tem disputa em vários locais do país para que o PT tenha candidatura própria. O Ceará é um desses, e como a gente sabe, é um estado onde uma parte do partido mantém relações com os Ferreira Gomes, exatamente, a turma do Ciro. Bom, mais detalhes sobre isso, a gente escuta agora com o companheiro Rafael Tomiyama. Olá, Patrick e ouvintes, você que mantém acesa a esperança vermelha em tempos de guerra. Eu sou Rafael, moro em Fortaleza e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o quadro eleitoral do Ceará. Como a gente sabe, muita coisa ainda está se definindo entre hoje e amanhã, sexta e sábado, devido ao fim do prazo para desincompatibilização de governantes que queiram sair candidatos ou candidatas, e também ao fim do prazo da chamada janela partidária, que é uma manobra legal para permitir que os políticos troquem de partido sem perderem seus mandatos. Os últimos dias têm sido de negociações intensas nos bastidores e de surgimento de fatos políticos, seus desdobramentos. O governador Camilo Santana, filiado ao PT, sai do governo para se candidatar ao Senado, assumindo a vice-governadora Isolda Sela, do PDT. A mudança confirma a resolução da última reunião do Diretório Estadual do PT, que definiu a prioridade em torno da candidatura ao Senado, além de manter a aliança com o PDT, dos irmãos Ferreira Gomes. Apesar da linha de campanha de Ciro, cenando à direita, semi-neto, sempre ofensiva a Lula e ao PT, a maioria petista no Ceará, comandada pelo deputado federal Guimarães, rejeita a possibilidade de se lançar uma candidatura própria do PT ao governo, movimento do qual nós, da articulação de esquerda, fazemos parte. O campo majoritário mantém firme o apoio à candidatura do PDT ao Executivo Estadual. Dentre os possíveis nomes aventados no PDT para encabeçar a chapa estão o deputado federal Mauro Filho, que é colaborador ativo do Programa Econômico Ciro, o Evandro Leitão, que é deputado e atual presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Roberto Cláudio, a quem o PT da capital fez 8 anos de oposição, foi prefeito de Fortaleza, e até a própria vice-governadora, Isolda Sela. É oportuno lembrar que na campanha passada, na mesma aliança com o partido de ocasião da oligarquia dos Gomes, Camilo se manteve omisso quanto à disputa nacional, mesmo sendo candidato à reeleição como governador. O Ceará foi o único estado do Nordeste em que Haddad não venceu no primeiro turno, e o único do país em que Ciro teve a maioria dos votos. Isso foi antes dele se refugiar em Paris. A coisa é tão escabrosa que a submissão da tática local ao objetivo de garantir a reeleição de Lula é o argumento usado como explicação para a aliança no Estado, com quem apoia o adversário Ciro, a tal ponto que a candidata ao governo do PSOL
é quem diz que vai ser a candidata de Lula no Ceará. Outro fato que agita o cenário eleitoral é o troca-troca de legendas nos últimos dias. Sobre isso, o PT ganhou, entre aspas, um conjunto de prefeitos, lideranças políticas e deputados estaduais de outros partidos, alguns de esquerda, mas a maioria de direita. Essa inacreditável conversão progressista de figuras públicas conservadoras, sempre afeitas a práticas clientelistas do coronelismo e do mercado de votos, atende a uma inusitada incidência de Camilo no PT, agora no final do governo, trazendo parte de sua base de apoio fisiológico para dentro do partido. Isso depois de todo o período de 8 anos no governo, em que se portou publicamente alheio à vida partidária. A direção do PT no Ceará, a propósito, sempre correspondeu a este alinhamento, evitando se posicionar publicamente sobre qualquer tema que envolva o governo estadual, mesmo nas questões mais delicadas. Enfim, essa adesão de neopetistas, apesar da euforia, deve dificultar a reeleição dos atuais deputados do PT e mais ainda de outras candidaturas de petistas que estão postulando o parlamento estadual. Complica ainda mais se materializar a federação partidária com PV e PCdoB. Este mesmo viés de mudanças de partido também influi no jogo da oposição de direita. O deputado federal Capitão Wagner, assim como o Moro, trocou o Podemos pela União Brasil, a nova cara do PFL e Arena. Só que Wagner se firma abertamente como apoiador de Bolsonaro no estado, embora haja outros candidatos que pretendem dividir entre si o título de quem é mais bolsonarista. A posição do MDB, de Eunício Oliveira, aparece como incógnita, embora esteja conversando com os dois lados. Igualmente o PSDB, de Tasso Gereissati, que parece indefinido até quanto à candidatura presidencial de João Dória. Bom, a eleição promete ser acirrada, apesar dos altos índices de aprovação de Camilo e Lula nas pesquisas. Diante desse quadro, um erro na eleição poderá ser fatal, mas compor alianças com o conservadorismo é um indicador dos limites de mais um futuro governo de coalizão com a oligarquia de Sobral, que apresenta evidentes sinais de esgotamento político. Valeu, Rafael. Obrigado, companheiro. E vamos ouvir agora o companheiro Daniel Valença, que é vice-presidente do PT no Rio Grande do Norte, professor de Direito da UFESA, e fala para a gente sobre o cenário na América Latina. E a gente pediu que o Daniel fizesse alguns comentários em especial sobre a situação no Peru, onde Pedro Castilho conseguiu derrotar a segunda tentativa de retirá-lo da presidência da República, e também a situação na Colômbia. E é o Daniel que a gente escuta a partir de agora. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempo de Guerra Esperança Vermelha. Olha, Patrick, na América Latina tivemos muitas novidades neste período. Como afirmamos no início do ano, em função da crise sanitária, econômica, política e social, a tendência era os conflitos na região se agudizarem, haver uma maior movimentação nas classes e na luta de classe. Bom, no Peru, o Fujimorismo, pela segunda vez, tentou um golpe de Estado contra o Pedro Castilho. Desta vez, dos 130 parlamentares que compõem o legislativo peruano, 55 foram a favor da moção de vacância e 54 contrários. A direita fujimorista precisava de ao menos 87 votos. Uma vez mais, demonstraram que não haverá paz, não haverá sossego e não haverá nenhuma possibilidade de governo de conciliação, apesar dos vários movimentos que o Castilho faz, às vezes compondo um gabinete de direita, às vezes puxando seu gabinete novamente para mais próximo do que foi o resultado das urnas. Bom, em paralelo com isto, a justiça peruana também liberou da prisão o ex-presidente Alberto Fujimori, acusado, condenado de vários crimes contra a humanidade, e nós tivemos então a movimentação forte do fujimorismo, mas que sofreu esse revés em âmbito de legislativo. Nos parece que não há uma outra alternativa ao Pedro Castilho a não ser acumular força junto às forças populares, junto às classes trabalhadoras, indígenas, camponesas, para buscar uma nova constituinte, para, enfim, superar essa forma estatal deixada pelo fujimorismo e que até agora impede qualquer possibilidade de governo de cunho mais popular. Patrick, mas se houve uma vitória contra a direita neoliberal, fascista, no Peru, no Uruguai, houve uma derrota das forças de esquerda no referendo
quanto à LUC, um conjunto de medidas neoliberais do governo de direita uruguaio e que, por uma margem muito curta, foi mantida de pé. No Equador, Patrick, 2 ministros do governo de Guilherme Lasso, o banqueiro, o ministro do interior, ou seja, basicamente digamos, o chefe da Casa Civil deles, e também o porta-voz do governo, renunciaram em virtude do aumento do conflito entre o Lasso e o legislativo equatoriano. Lasso tenta implementar mais reformas neoliberais. Na Assembleia do Equador há um freio a essas medidas. O Lasso ele diz que, na verdade, há parlamentares do Pachacutic que querem votar em troca de favores, mas há também, independente da comprovação ou não dessas denúncias, há também uma composição da Assembleia que não garante uma maioria para que o governo aprove medidas que são impopulares e que resgatam o período anterior ao Rafael Correa e que, na verdade, é o prolongamento da gestão do Lenin Moreno. Vamos acompanhar para onde caminha a crise no Equador, mas é bom ficarmos atentos. Patrick, na Bolívia, o Tribunal Plurinacional, o STF deles, reconheceu que Evo Morales tinha direito a ser candidato a senador por Cochabamba nas últimas eleições. Para quem não lembra, o Poder Judiciário Eleitoral boliviano, naquele momento, negou a inscrição de sua candidatura com o argumento de que ele não estaria em solo boliviano, mas sim na Argentina. Nesta decisão, o Tribunal Plurinacional argumentou que, na verdade, ele estava em um asilo político em virtude do golpe de Estado liderado pela Jeanine Áñez e da perseguição contra ele, o vice-presidente e o conjunto do MAS-PSP. Patrick, está passando desapercebido pelas pessoas, mas aos poucos os Estados Unidos estão renovando as suas relações com a Venezuela. Em virtude da guerra entre Ucrânia e Rússia e a tentativa firme do país de isolar a Rússia, eles estão retomando contato com a Venezuela, enviando delegações, enviando representações e toda aquela balela de mais de uma década de que a Venezuela era um risco à democracia na América Latina está agora sendo desmontada pelos próprios Estados Unidos em virtude da necessidade de tentativa de equilibrar o mercado do petróleo e gás em âmbito mundial. Importante a gente acompanhar se as reservas da Venezuela que foram confiscadas no exterior, Estados Unidos, Inglaterra e outros países, e colocadas sob governo do impostor Juan Guaidó, importante acompanharmos se finalmente será reconhecido e devolvido aos cofres da Venezuela, bem como o impostor, se ele virá a ser responsabilizado por desvios que são atribuídos a ele. E ainda sobre a Bolívia, Patrick, foi divulgado que o país cresceu 6,1% no ano de 2021, ao contrário da retração gigantesca registrada em 2020 durante o golpe de Estado e a ditadura de Jeanine Áñez. O governo atribui o crescimento à fórmula que, na verdade, norteou o governo do MAS-PSP, do Evo Morales e do Álvaro Garcia Linera, ao longo dos anos entre 2006 e 2019, ou seja, investimentos públicos muito consistentes e ampliação da renda do trabalho, fazendo com que o mercado consumidor interno crescesse e ativasse a economia. Por fim, Patrick, um país que não podemos deixar de mencionar e que, na verdade, merecia um comentário apenas sobre ele em alguma das edições do nosso podcast, é a Colômbia. Para quem viu, em 13 de março, as esquerdas organizadas ao redor do Pacto Histórico tiveram uma vitória importantíssima. Não só lideraram a composição na Câmara, no Senado, como também nas primárias, nas eleições internas que eles têm, ou seja, os blocos lançam seus candidatos e a população escolhe qual será o candidato do bloco. Nessas primárias, o Pacto Histórico teve uma votação surpreendente, com mais de 5,5 milhões de votos. Para se ter uma ideia, em final de 2021,
havia uma grande expectativa se o pacto histórico chegaria aos 5 milhões de votos. Então, na verdade, estourou a previsão e tem uma votação, inclusive, superior. Além disso, o segundo nome do pacto histórico, uma companheira negra, militante ambientalista dos movimentos sociais, etc., etc., ela teve um desempenho extraordinário e foi a terceira mais votada entre todas as candidaturas das primárias. A Francia Márquez, Patrick, ela inclusive foi ameaçada de morte esta semana. Ou seja, a partir do resultado das primárias, o Pacto Histórico decidiu que a chapa seria Gustavo Petro na cabeça e a França na vice, e se transformou numa chapa fortíssima para o primeiro turno que se avizinha. Perceba também, Patrick, que após o início da divulgação dos resultados das eleições legislativas, o Pacto Histórico percebeu que havia lugares onde seus votos simplesmente tinham desaparecido para o Congresso. Foram simplesmente quase 30 mil mesas em que se tentou fraudar e tirar voto do Pacto Histórico. A partir desta constatação, se ativou toda uma rede de fiscais e uma mobilização popular nacional, e ao longo das semanas isso se transformou em um retorno de mais de 450 mil votos para o Pacto Histórico e fez com que saltasse de 16 senadores para 19. Ainda havia dúvida se chegaria a 20 senadores, mas demonstrando como será uma eleição difícil e que poderá ser decisiva para a América Latina ao lado das eleições no Brasil. É isso, Patrick. Um forte abraço. Nos encontramos em outro momento. Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, esse é um programa que é feito totalmente por meio de troca de áudio de WhatsApp, com militantes do PT espalhados por todo o Brasil, com edições toda segunda e sexta-feira. A gente se reencontra aqui na próxima semana. Saudações petistas. Fora Bolsonaro, Lula presidente.